Meninos e meninas, bom dia. Tudo bem com vocês? Beleza. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre antiguidade. Estamos estudando a antiguidade clássica. E na antiguidade clássica nós estudamos gregos e romanos. Nossas últimas aulas, nós já estudamos a civilização grega. A partir de hoje, começaremos a estudar a civilização romana em 2 aulas. Beleza? Tem algumas informações sobre Roma que nós já sabemos. Por exemplo, nós sabemos que a civilização romana é uma civilização da antiguidade clássica. Sabemos que ela está inserida no modo de produção escravista. O que isso quer dizer? Significa que sua economia se baseia na mão de obra escrava. E esse escravo é predominantemente o escravo de guerra. Apesar de existir a escravidão por dívida, predominava o escravo de guerra. O que mais precisamos saber sobre a civilização romana? Observe comigo no slide. Vamos para a aula. O que mais precisamos saber sobre a civilização romana? Por exemplo, sobre a localização geográfica. Roma se desenvolveu, ou a civilização, e posteriormente o Império Romano, se desenvolveu na Península Itálica, sul do continente europeu, às margens de um rio chamado Rio Tibre. A origem da civilização romana é contada por 2 versões. Uma delas é lendária, é mitológica. É aquela lenda, aquela história que gira em torno de Rômulo e Remo. Aqueles irmãos gêmeos que teriam sido amamentados por uma loba e teriam sido os fundadores da cidade de Roma. Posteriormente, há uma desavença entre eles, onde Rômulo termina assassinando o seu próprio irmão, Remo, e termina se tornando o rei da cidade, que vai receber o seu nome, ou em homenagem ao seu nome, passa a ser chamada de Roma. Só que essa versão não passa de uma lenda, de um mito. Na verdade, a teoria que mais se aproxima da realidade sobre a origem da cidade de Roma é que ela teria se originado da fusão de diversos povos, principalmente latinos, sabinos e etruscos, que teriam se estabelecido às margens do rio Tibre. A cidade de Roma provavelmente teria surgido a partir de uma fortificação construída às margens do rio Tibre para defender a chamada Península do Lácio da invasão dos etruscos. Seria a partir dessa fortificação, criada principalmente pelos latinos, que teria se originado a cidade de Roma. Essa é a versão que mais se aproxima da realidade. Quando estudamos a história de Roma, costumeiramente dividimos a história da civilização romana em 3 períodos: monarquia, república e império. Nessa aula passaremos pela monarquia e estudaremos também uma parte da república. Na segunda aula, estudaremos a segunda parte da república e o Império Romano. Pois bem, na monarquia romana tem 2 características que nos interessam: sobre a organização, a estrutura social e política da civilização romana. Primeiramente, sobre a organização social. Nesse período nós encontramos a civilização romana dividida em 4 classes sociais. Óbvio, na evolução histórica isso vai passar por algumas alterações. Nós vamos ter o surgimento de outras classes sociais, mas a princípio aqui na monarquia, Roma está estruturada em 4 classes sociais. A primeira, no topo da pirâmide social, os patrícios. Os patrícios são aqueles considerados cidadãos. Só eles têm cidadania, direitos políticos. Então, somente eles votam, são votados, somente eles assumem cargos na administração pública. Os patrícios formam a elite romana. A elite política e, na grande maioria, também a elite econômica. É quem tem o poder na civilização romana. Logo abaixo dos patrícios, nós vamos ter os clientes e os plebeus. Vamos organizar isso aqui. Primeiramente, deixa eu falar dos plebeus. Os plebeus são homens livres, mas que não têm cidadania. Homens livres, mas que não têm direitos políticos. Geralmente os plebeus eram artesãos, eram comerciantes, eram agricultores e etc. Ok? E a grande massa da civilização romana, um pouco acima dos escravos. Mas entre os patrícios e os plebeus, nós temos uma outra classe, os clientes, ou a chamada clientela. Quem são eles? A melhor palavra que define o cliente é agregado. Os clientes eram agregados de famílias patrícias que prestavam favores a essas famílias em troca de proteção. Geralmente, proteção política e jurídica.
Para a gente entender melhor isso, a gente precisa entender a origem desses clientes. E os clientes se originam a partir da plebe. Foram plebeus que adquiriram algum patrimônio, geralmente por intermédio do comércio. E eles se tornaram homens com algum patrimônio econômico e muitos até enriqueceram. No entanto, por não ter cidadania, não tinham a garantia, a proteção das leis. Temendo perder o seu patrimônio, o que é que eles fazem? Eles vão se agregar a famílias e patrícios, irão prestar favores, apoio, inclusive financeiro, em troca de proteção jurídica, de proteção política, caso isso fosse necessário. Então, a melhor palavra que define a clientela é agregado. E, por fim, na base da pirâmide social, os escravos, que é a grande massa, é a mão de obra predominante. Eu disse para vocês que esse escravo, originalmente, principalmente, é o escravo de guerra. Apesar de existir escravidão por dívida, não é predominante. Não é o que mantém a economia. O que mantém é o escravo, fruto da conquista, o prisioneiro de guerra. Com uma ressalva. Nesse período que nós estamos estudando, a expansão romana não aconteceu ainda. O expansionismo romano só vai ter início lá na República. O que isso significa? É a partir da expansão romana que o número de escravos aumenta e a economia romana se torna de fato escravista. Aqui nesse momento que estamos estudando, apesar de existir a escravidão, não é ainda uma quantidade suficiente para ser a base da economia. A base da economia aqui na monarquia ainda é a mão de obra plebeia. A partir da República, quando ocorre a expansão, é que o escravo se torna a base da economia. Beleza, meus queridos? Pois bem, o segundo tópico que nós vamos estudar sobre a monarquia romana é sobre a política. Ora, Roma nesse período é uma monarquia. O que isso quer dizer? Que Roma era governado por um monarca, por um rei. O rei era ele que exercia o poder executivo em Roma. Além do poder executivo, ele exercia também o poder militar. O poder do rei era dividido com duas assembleias, que exerciam poderes legislativos. O Senado, responsável pela elaboração das leis e pela fiscalização da atuação do rei. Uma outra assembleia era chamada Assembleia Centurial, ou Assembleia por Centúrias, que também tinha funções legislativas, principalmente a aprovação das leis encaminhadas pelo Senado. No entanto, na transição da monarquia para a república, nós vamos ter uma rebelião, uma revolta aristocrática. O que isso significa? Liderada pela aristocracia. E que é a aristocracia romana? Os patrícios. Então nós vamos ter uma rebelião, uma revolta aristocrática, que vai pôr fim à monarquia e ocorre a proclamação da república, que vai depor o último monarca de Roma, um cara chamado Tarquínio o Soberbo, descendente de etruscos, pondo fim à monarquia e proclamando a república. O que motiva essa rebelião aristocrática é que quando os etruscos dominam Roma e passam a controlar o poder, inclusive a monarquia, eles irão esvaziar o poder do Senado, esvaziar o poder da Assembleia Centurial e promover uma concentração do poder nas mãos da realeza. Esse centralismo, essa concentração do poder, marginalizando os patrícios, é o que vai provocar essa rebelião aristocrática, que vai culminar com a deposição de Tarquínio, o fim da monarquia e a proclamação da república. Beleza, meus queridos? Quando a gente entra na República Romana, o primeiro ponto que nós vamos analisar é a estrutura política de Roma agora na república, já que houve a mudança no regime. E quando a gente observa a estrutura política romana na república, fica claro uma ideia que lá na monarquia, devido à centralização do poder, os patrícios desenvolveram uma fobia a esse centralismo. Desenvolveram uma fobia a essa realeza que promoveu a centralização. Então, agora na República, os patrícios irão estruturar a República Romana de tal forma que o poder vai estar descentralizado, dividido em vários cargos, em várias funções. Agora, na República Romana, nós vamos observar com muita clareza que o poder vai estar sempre concentrado nas mãos de uma classe, mas nunca de uma pessoa.
Beleza, meus queridos? Vamos dar uma olhada agora na estrutura política da República Romana. A partir de agora, o que existe mais importante na política republicana é o Senado. Quem vai governar Roma, de fato, é o Senado. Ele se torna a instituição mais importante. Observe, a instituição mais importante que vai deliberar em Roma não é uma pessoa, não é a realeza, é uma assembleia. O Senado, composto por algo em torno de 300 senadores, que depois vai aumentar para 400 senadores. Todos eles patrícios. O Senado era composto exclusivamente por patrícios. Com um detalhe, não era qualquer patrício que poderia compor o Senado. Somente os mais ricos. Então, observe que é uma assembleia duplamente aristocrática. Primeiro, só patrícios, depois, somente os mais ricos. Agora é o Senado que governa Roma. Agora ele detém as funções religiosas. Agora ele que detém também funções econômicas. É ele responsável pela manutenção da ordem pública. É ele responsável pela política interna e externa. Ele declara guerra e ele também negocia, estabelece a paz. Ele controla as províncias romanas e a administração pública. Ele é responsável pela elaboração das leis. Então, observe que o Senado se torna a instituição pública mais importante de Roma. Mas o Senado não vai governar sozinho. O Senado vai ser assessorado. E quem vai assessorar o Senado na administração pública são os chamados magistrados e as assembleias. Primeiramente, nós vamos ter aqui 3 assembleias com poderes legislativos. A Assembleia Centuriata ou Centurial, também chamada de Comitia Centuriata, que vai exercer funções jurídicas e vai ter o papel de eleger magistrados, que eu vou falar sobre eles daqui a pouco. Principalmente os cônsules e os pretores. Vamos ter também a Assembleia Tributa, que vai ter também funções legislativas de eleger outra parte de magistrados, como, por exemplo, os questores e o edil, ou edes. E, por fim, a Assembleia da Plebe. A Assembleia da Plebe, que também é conhecida como plebiscito. Como o próprio nome sugere, a Assembleia da Plebe ou plebiscito, composta por plebeus, que vai ter o papel de eleger seus representantes, os tribunos da plebe, que vamos esclarecer melhor sobre isso um pouco mais na frente. Mas dizia para vocês que o Senado é a instituição mais importante, mas não vai governar sozinho. O poder vai estar dividido, descentralizado. Assessorando o Senado na administração pública, vamos ter os chamados legisladores, como o próprio, ou desculpe, os magistrados. Os magistrados iam assessorar o Senado na administração pública. Por exemplo, nós vamos ter entre os magistrados os chamados cônsules. Os cônsules, e só um detalhe, todos esses magistrados eram eleitos, na grande maioria, em número de 2, para um mandato de 1 ano. Observe que o poder não vai estar nas mãos de uma pessoa, vai estar sempre dividido. E para um mandato temporário de 1 ano. Significa que na Roma Antiga todo ano tinha eleição. Certo? Quais são esses magistrados? O primeiro, ou os primeiros e os mais importantes deles, os cônsules. Os cônsules irão exercer o poder que outrora era exercido pelo monarca, pelo rei, ou seja, o poder executivo. Os cônsules serão os magistrados mais importantes da República Romana. Nós vamos ter 2 cônsules eleitos para o mandato de 1 ano. Um cônsul que vai exercer o poder civil e outro cônsul que vai exercer o poder militar. Esse cônsul que exerce o poder civil, ele era chamado de potestas. E ele era responsável por liderar a Assembleia do Senado. Ele que presidia a Assembleia do Senado e resolvia questões civis administrativas. O outro cônsul, que exercia o poder militar, era chamado de império. E era ele que comandava o exército. Além dos cônsules, nós vamos ter também os pretores. Os pretores eram responsáveis pelas leis, pela parte jurídica de Roma. Era como se fosse o ministro da justiça em Roma. Depois dos pretores, os questores. Eu não estou indo na ordem que você está vendo no slide, mas você pode acompanhar. Os questores eram responsáveis pela economia, pelo sistema tributário,
pela arrecadação de impostos em Roma. É como se fosse o ministro da Fazenda, o ministro da Economia. Além dos pretores e questores, o censor ou os censores. Os censores cuidavam do censo. Essas palavras têm a mesma raiz. O censor era responsável pelo censo, ou recenseamento da população. E o que é o censo? É a contagem da população. Eram os censores que faziam a contagem, que contabilizava a população em Roma. E dividia essa população de acordo com a renda. Significa que eram os censores que conheciam quem eram os patrícios mais ricos de Roma que poderiam concorrer a uma vaga, a uma cadeira no Senado. Os censores faziam o papel na Roma antiga, que hoje é desempenhado pelo IBGE, aqui no Brasil. Logo, o censor era como se fosse o IBGE de Roma. Por fim, nós vamos ter também o edil, também chamado de Edes. O edil cuidava da administração pública. É como se fosse um prefeito da cidade. Ele cuidava da limpeza, das praças, da segurança, da ornamentação, das festas religiosas, certo? Era o prefeito de Roma, o edil. Todos esses magistrados que eu acabei de citar para vocês eram patrícios. Somente patrícios poderiam assumir esses cargos. Observe que são cargos que lidam diretamente com o poder, principalmente poder econômico e político e jurídico. Eles lidam. Então, observe o que eu disse para vocês no início da República Romana. O poder vai estar sempre nas mãos de uma classe, mas nunca nas mãos de uma pessoa. Então, olha que há um controle dos patrícios. Certo, meus queridos? Quando a gente for para o próximo slide, nós vamos verificar que uma das características que marca a República Romana são as disputas ou os conflitos sociais. Aliás, vamos adiantar logo para falar sobre isso. Uma das características que marca as primeiras décadas da República Romana são os conflitos sociais. Esses conflitos sociais promovidos pela plebe. E o que causa são as desigualdades sociais entre patrícios e plebeus. Como vocês observaram até agora, os patrícios tinham cidadania, os plebeus não. Os patrícios assumiam cargos públicos e controlavam o poder público. E os plebeus não. Então havia um grande abismo social que separava os patrícios dos plebeus, gerando grandes desigualdades. E isso vai provocar revoltas sociais promovidas pela plebe romana. O que essa plebe reivindica? Principalmente cidadania. É o que ela reivindica. E essas rebeliões, além de gerar insegurança, comprometiam a economia romana. E aí a informação que eu passei agora há pouco para vocês, que eu disse que a economia de Roma se torna de fato escravista a partir da expansão que vai ocorrer na República. Na monarquia e início da República, a economia ainda estava nas mãos da plebe. Portanto, a rebelião da plebe compromete a economia. Tentando conter essas rebeliões, os poderes romanos promoveram algumas reformas, com o objetivo de aplacar as revoltas que tanto impactavam a economia. E uma das revoltas, que podemos chamar de conquistas da plebe, é exatamente a criação de uma outra magistratura, que foi o último tópico que você viu no slide anterior. Essa outra magistratura são chamados tribunos da plebe. Os tribunos da plebe eram eleitos pelo plebiscito, pela Assembleia da Plebe, a princípio em número de 10, depois reduz para o número de 2, e eram eles que iriam representar os plebeus na política romana, com o poder, inclusive, de vetar as decisões dos magistrados e do Senado. Na teoria, o tribuno da plebe tinha grandes poderes. Na prática, a coisa era um pouco diferente. Aliás, deixa eu logo adiantar algumas informações para vocês. Quando falar do tribuno da plebe, automaticamente
você vai lembrar dos chamados irmãos Graco. São eles, Tibério Graco e Caio Graco. Por que você vai lembrar de Tibério e Caio? Porque eles são os principais tribunos da plebe, de maior projeção, de maior importância, pelas bandeiras que eles levantaram, que eles defenderam, extremamente polêmicas e perigosas, em qualquer civilização e até no mundo atual. E na Roma Antiga não era diferente. A começar por Tibério Graco, que reivindicou, que defendeu reforma agrária na Roma Antiga. E, óbvio, ao defender reforma agrária, ele vai mexer com quem? Com os latifundiários. E que eram os latifundiários? Os patrícios, que detinham o poder. Isso gerou muita polêmica e Tibério Graco terminou sendo assassinado. Logo depois de Tibério Graco, veio o irmão dele, Caio Graco. Caio Graco também deu continuidade às propostas do irmão. Ainda conseguiu aprovar uma lei que não está aí entre as nossas, chamada Lei Frumentária. Por meio dessa lei, aprovada por Caio Graco, o Estado se comprometia a diminuir, abaixar os preços de produtos de primeira necessidade, principalmente alimentos, que fazia parte da cesta básica da plebe romana. No entanto, por defender pontos polêmicos, como, por exemplo, a reforma agrária, Caio Graco também sofreu perseguição, pressão política, e terminou cometendo suicídio. Beleza, meus queridos? Então, falou dos chamados tribunos da plebe, lembra dos chamados irmãos Graco, Tibério e Caio Graco. Falou dos irmãos Graco, lembra da reforma agrária, proposta, que, claro, não foi à frente. Outras reformas ocorreram aqui na República Romana, como, por exemplo, a criação da chamada Lei das 12 Tábuas, que é o primeiro código de leis escritas da Roma Antiga. Até então, as leis que existiam em Roma eram leis orais, que eram aquelas leis baseadas na tradição. As leis baseadas nos usos e costumes, que iam sendo passados de pai para filho, que hoje é chamado de direito consuetudinário. Como essas leis eram orais, elas estavam sujeitas a interpretações nos tribunais, que eram controlados pelos patrícios, que, consequentemente, desfavorecia a plebe romana. Isso gerava revolta. Pressionados, os patrícios convocam um grupo de 10 juristas que vão interpretar as tradições, que vão criar um código de leis e mandar gravar em 12 tábuas. Daí o nome do código, Lei das 12 Tábuas. É o primeiro código de leis escritas da Roma Antiga. E é a base da jurisprudência romana. É a base do direito romano. E só antecipando, o direito é o maior legado da civilização romana. E a base do direito romano é a Lei das 12 Tábuas. E a base da Lei das 12 Tábuas é a tradição oral. Beleza, meus queridos? Uma outra reforma que ocorre aqui no início da República Romana, fruto das revoltas, das pressões plebeias, é a Lei Canuleia. A Lei Canuleia permitia o casamento entre patrícios e plebeus, que era proibido até então. A Lei Canuleia vai permitir o casamento misto entre pessoas dessas duas classes, patrícios e plebeus. A gente vai entender melhor a Lei Canuleia quando a gente inserir no contexto da expansão romana, que promove, que tem como consequência o expansionismo, o crescimento do comércio. E como consequência da expansão romana e do comércio, muitos plebeus se enriqueceram por meio do comércio. Se tornaram homens ricos, poderosos. E muitos patrícios faliram, despertando o interesse do casamento entre famílias patrícias falidas e famílias plebeias enriquecidas. É nesse contexto que entendemos a aprovação dessa lei, chamada Lei Canuleia, que vai permitir o casamento entre patrícios e plebeus. E, por fim, a chamada Lei Licínia Sextia, ou Lei de Licínio e Sextio. Essa lei, ela vai pôr fim a um dos assuntos mais polêmicos das civilizações antigas, não somente de Roma, de todas as civilizações antigas, que é a escravidão por dívida. É um assunto polêmico, porque o escravo de guerra é o estrangeiro que em campo de batalha foi derrotado e foi feito prisioneiro. O escravo por dívida não é um prisioneiro de guerra.
é alguém da própria cidade que contraiu uma dívida, não pôde pagar essa dívida, então ele vai trabalhar como escravo para o seu credor até saldar a dívida. E a escravidão por dívida poderia vitimar qualquer indivíduo e se tornava uma ameaça aos indivíduos da cidade. Então, geralmente, não somente na Roma antiga, como nas outras civilizações, e nós temos isso, por exemplo, também na civilização grega, na cidade de Atenas, existem revoltas provocadas pela escravidão por dívida. Então, na cidade de Roma é aprovada essa lei licínia, que vai acabar com a escravidão por dívida, vai limitar a escravidão por dívida. Além do mais, essa lei vai atender uma outra reivindicação dos plebeus, que é o direito de eleger um dos cônsules romanos. A partir dessa lei, os patrícios passam a ter direito a fazer parte do consulado, que era a magistratura mais importante da Roma antiga. Beleza, meus queridos? Não encerramos por aqui a República. Tem mais coisas para a gente ver. Na próxima aula, continuaremos falando sobre República e Império. Obrigado pela paciência. Tchau e até. Até a próxima aula. Beijos no coração.